À conversa com açorianos. Ivandro Menezes, terceirense, nasce na Praia da Vitória em 1996, numa família de músicos, o que o levou a muito cedo se apaixonar pela música. Boa tarde, Ivandro Menezes. Ora viva, Muito haja obrigada, saúde. haja saúde. Muito obrigada por estares aqui. Eu sei que tens uma agenda muito ocupada, Oh, mas é um prazer dar a conhecer este teu percurso ainda tão pequeno no sim. tamanho, mas enorme na profundidade, na intensidade que lhe deste. Com 2 anos entras no grupo folclórico da Vila de São Sebastião, aos 7 anos começas a aprender violão, aos 8 entras para o Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, aprendes viola da terra, depois com o passar dos anos aprendes violino, guitarra clássica, guitarra portuguesa, bandolim, cavaquinho, piano, acordeão. Mais tarde vais estudar para a Escola Superior de Música de Lisboa, guitarra clássica e composição musical. Hoje és guitarrista, músico, produtor musical e agora o resto eu deixo contigo. Conta-me tudo. Como é que se chega aos 25 anos com este currículo? Primeiramente, eu acho acho muito. Como é que eu vou dizer isto? Muito bem conseguido esse resumo. Porque às vezes pedem-me um pequeno resumo da minha biografia e eu inquieto-me para, para cortar ali coisas que, epá, menos linhas, menos linhas. De facto, pronto, está aí o meu percurso todo musical, não é? E basicamente foi isso que disse, foi através da família, através do meu pai e dos meus irmãos que já frequentavam o conservatório, naquela altura ainda o conservatório antigo, o Conservatório Regional de Angra do Heroísmo. E depois foi o facto deles estarem em grupos de folclore, em vários serões, aquilo que todo o terceirense gosta, não é? Claro, De quer dizer todas que as o teu festas. berço foi mesmo feito de música, neste caso. Sim, sim, eu sempre, aliás, eu não me lembro de não haver música lá por casa. E depois, claro que é sempre meio caminho andado, principalmente uma criança, nós Claro, todos claro. sabemos isso, que quando uma criança nasce neste Num ambiente, ambiente deste. é sempre bem mais promissor para, para essas qualidades da música. E foi basicamente isso que aconteceu. Não foi por facto de ser eu. Se alguma criança tivesse o mesmo ambiente que o meu, também seria. Teria Sim, a também. mesma tendência, pelo Exatamente, menos. exatamente. O pai e os irmãos, o que é que tocavam ou o que é que tocam? Eles estavam no conservatório a aprender violão, até na altura com o professor já falecido, o professor José Luís, que até dizia que era mais tratado por José da Farmácia, não é? Era farmacêutico. E era o professor de violão e ele também dava viola da terra. Inclusive havia um pequeno grupo que era o grupo do conservatório, o grupo de cordas, que já era bastante conhecido e já fazia alguns intercâmbios noutras ilhas e tudo. E eles frequentavam esse grupo, que era um grupo de alunos, basicamente, que se juntavam para tocar aquilo que aprendiam com o professor. E eu também frequentava essas aulas, não era a aprender, porque eu tinha 4 anos na podia com o violão. Mas andava naquele ambiente porque ia com eles e então foi mais uma razão, foi mais uma ajuda para depois, mais tarde, ter a certeza que gostava bastante da música e que queria continuar com Isso esse. é muito bonito o que se dá quando dizes ter a certeza que queria continuar com a música, porque nós vivemos um tempo de incertezas e não tem a ver com esta questão pandémica, tem mesmo a ver com a Sim, sim. nossa estrutura mental, em que quase ninguém sabe bem que escolha já de fazer e de repente chega aqui um jovem a dizer que na altura já sabias que era isto. Isso foi uma coisa muito. Foi
Foi muito casual. Nunca me dei à pergunta de o que é que eu quero fazer. Sim, Principalmente naquele ano do nono ano, que muita gente é pá, e agora? O que é que vou para línguas, vou para ciências, o que é que vou. Isso não aconteceu comigo. E nunca me perguntei o que é que eu queria seguir. Foi uma coisa bastante. Uma coisa como se nem sequer existisse essa pergunta, como se fosse mesmo, ou seja, é do primeiro ano até o 12º, e do 12º vou seguir aquilo que fiz até o 12º. Nunca me perguntei, nunca me pus nessa situação. E foi uma coisa bastante assim gradual. Nunca foi um problema. Ótimo. Na tua infância, bem, a tua infância, aos 2 anos já estavas num grupo de folclore, quase que não tiveste, digamos, aquele tempo em que não se sabe bem o que é que se quer, porque já gostavas do que estavas a fazer, certamente, não é? Para te integrares. Mas na tua infância, tu sentias-te um miúdo, um menino integrado em todos estes ambientes, ou seja, onde existia música? Sim. Estavas bem? Sim, perfeitamente. Eu lembro-me, e lembro mesmo pronto, há aquelas lembranças para quem teve sorte das videocassetes e que esteja gravado. E depois tem aquelas lembranças que a gente realmente se lembra. Eu tinha 4 anos, mas lembro-me mesmo disso. Lembro-me mesmo do facto de estar em tal ponto. E eu lembro-me perfeitamente de uma dança, por exemplo, né? Isto é um dos exemplos de uma dança que o professor José Luís fez, precisamente com esse grupo. Fez 2 anos, não foram consecutivos, foi com um ano de paragem, mas fizeram uma dança de carnaval. E eu lembro perfeitamente que o assunto da dança era sobre os reis dos grupos de reis que batiam à porta e que iam... Pronto, e então acontece que havia lá um senhor que tocava pandeireta. Só que ele, havia uma parte do assunto que ele entrava no assunto que não podia tocar pandeireta. Pronto, já se descobriu quem é que foi lá tocar pandeireta. Tinhas quantos anos? 4 anos, por aí. E então, por acaso, depois vi a gravação, vejo lá um miúdo a correr para trás e para a frente, porque ia tocar pandeireta e depois voltava para o colo da sua mãe. Exatamente. Tão engraçado. E pronto, eram situações dessas normais que lá está, que foi bastante gradual, que eu agora, tendo um sobrinho afilhado, vejo as coisas já acontecerem também naturalmente. Ou seja, eu acho que está aqui o truque, não é? Para quem quiser ter um filho que... Lá está. Exato. Isso é mesmo criar o berço. Exato, e depois as coisas acontecem exato, naturalmente. Seja o berço, seja feito de madeira, seja feito de alumínio, seja... Claro que tive a sorte da minha família estar integrada na música, mas nem todos sorte têm de terem essa vocação, mas há sempre alternativas. Também, exatamente, outras, ou ouvindo só música, ou enfim, ou então levando a criança também a vários eventos, principalmente culturais, não é? E aqui na Ilha Terceira a música é realmente... Aliás, as nossas filarmónicas são a melhor escola de música, não é? Exatamente, não sem dúvida. Eu sempre ouvi dizer um senhor que na Terceira, em casa sim, casa não, há um músico. Pois é maravilhoso. A quantidade de jovens que se vêem nas filarmónicas quando há os desfiles em que vêm praticamente todas encher a cidade... Sim. É impressionante. Sim, é. Por acaso, lá está, foi um ambiente que nunca me acostumei, nunca entrei. Não sei tocar nenhum instrumento de sopro, por incrível que pareça. Mas comecei foi mais na parte das cordas, nos instrumentos de corda, através de grupos de folclore, danças de carnaval, e todos estes serões que exige principalmente a nossa viola da terra, o violão, enfim. Com uma infância tão cheia de atividades, uma memória que te lembres feliz?
Isso é complicado pensar assim, não é? Mas eu lembro-me de várias, não de uma, mas de várias situações que eu gostava, que me sentia ali um certo prazer, que era o simples facto de poder cantar para quem quisesse ouvir, Claro. ou um jantar de família, A uma arte coisa. é para se partilhar. Os meus irmãos exatamente, tinham os instrumentos, e eu disse, então canta lá. Eu ainda me lembro que cantava bastante bem o balancé. Isso era difícil. E então isto já um bocadinho maiorzinho, com 6, 7 anos, antes de aprender a tocar. E pronto, e nessas situações cantava sempre fazia barulhos com a boca e sempre imitava trompetes e coisas que ouvia, e depois lá, coisas de criança, mas que fazia todo o sentido no sentido musical, não é? Há sempre uma coisa importante, e eu vejo isto tanto como meu afilhado ou mesmo como professor de crianças. Há sempre, nas suas brincadeiras, há sempre um aspecto positivo musical, seja ele rítmico ou de intuação, de afinação. Eu, por exemplo, eu tive um aluno que eu começava a tocar e ele conseguia bater o pé no ritmo certo, não é? E quando me enganava, ele sabia que eu me tinha enganado. Ou seja, e ele até dizia: então, pá, enganaste. E pronto, é uma simples brincadeira de, olha, vais ter de bater o pé, pronto. Mas é uma forma da gente perceber que, pronto, aquela criança tem um sentido rítmico que pode outras não ter, não é? Claro que sim. Outra situação que eu vejo, por exemplo, no meu afilhado é a intuação, a afinação. E isto não só em músicas que ele conhece, não é? Que músicas que ele está habituado a ouvir, mas músicas que eu meto a tocar, que ele nunca ouviu, mas ele tenta sempre ir lá chegar à notinha certa e sempre afinadinho, mesmo vai atrás da música. Mas são estas pequenas coisas que nós conseguimos ver de uma criança, se é possível ter um futuro na música ou não. Claro. Se tem essa capacidade. Esta questão de brincares um pouco também com o teu público, que era a família e os amigos, trouxeste até hoje este teu lado cómico. Tu és um excelente entertainer. Eu posso considerar que sim, talvez. Eu já me ri muito com os teus vídeos. Sim. Muito. Isso pode vir um pouco das danças de carnaval, sem dúvida. E também vem um pouco no sangue. Meu avô foi... Né, antigamente havia os ratões das danças de carnaval, e o meu avô era um deles, o Fernando Sapateiro. E que pronto, eu acho que isso então veio no sangue, não é? Era aquela pessoa extrovertida, claro, que para estar em cima de um palco e fazer as pessoas rir é preciso também ter algum característica da pessoa. Sem também, não pode ser muito envergonhada, não é? A não ser que o palco seja de facto como se fosse um remédio que a gente toma e que naquele momento a gente saia de nós, não é? E que já conheci grandes atores que são assim, são tímidos, mas depois quando entram no palco são exatamente. E acho que foi por aí. E então eu gosto de sempre levar este lado não só no profissional, mas também no pessoal, né? Este ar cómico e de entreter as pessoas, acho que é importante, não é? E tens realmente um grande talento para isso. Falaste do teu sobrinho, afilhado, do teu avô, ligeiramente do teu pai. Fala-me um bocadinho das pessoas que marcaram, as pessoas da tua família ou próximas que marcaram a tua vida até agora. Sim, a minha família, principalmente a mais próxima, porque é que está mais ligada à música, foi de facto um pilar importante em toda esta caminhada. Se não me levassem para este tipo de ambientes, se calhar não teria chegado ao que tinha chegado hoje, não é? Claro. A minha idade, consoante a idade dos meus irmãos, é bastante distanciada. Okay. De maneira que eu, enquanto tinha 7 anos, os meus irmãos já estavam a pensar na idade de namoradas. Sim. E ainda tinham paciência de sofrer ali
uma criança de 7 anos. Ok. Mas lá está, eu agradeço bastante porque insisti para que eles me ensinassem, tirassem um bocadinho do seu tempo para me ensinar violão. E acho que foi esse o grande pronto, as pessoas que me influenciaram. Eu lembro-me perfeitamente de enquanto estava no conservatório a aprender viola da terra, que foi o meu instrumento, o primeiro instrumento que comecei a tocar no conservatório, porque já com 7 anos já tinha começado, lá está, com os meus irmãos, o violão. Mas comecei na viola da terra no conservatório. E eu lembro-me perfeitamente de todos os dias antes de dormir, eu sentava-me na cama com o meu pai e ele obrigava naquele sentido de Claro. tem que ser, vamos lá, tens de tocar, é para dar aquele incentivo inicial, não é? Que é muito E que é muito importante. E ele tocava sempre, perguntava o que é que tu aprendeste hoje nas aulas? Olha, aprendi a saudade, ok, então vamos tocar, toca. E ele acompanhava-me ao violão. E pronto, são essas situações que tal como qualquer pais, qualquer família deve incentivar e deve fazer por isso, não é? Claro que sim, é fundamental. De todos estes instrumentos que há bocadinho falámos, que foste aprendendo com a viola da terra, já falámos, o violino, a guitarra clássica, a guitarra portuguesa, o bandolim, enfim, o cavaquinho, o acordeão, qual foi deles ou qual é deles que ainda hoje te mantém inteiramente entregue e apaixonado? Ou foste-te apaixonando e ficaram todos? Não, isso são meros instrumentos que, pronto, até arrisco a dizer que não sei tocar, mas sei como se toca. Eu acho que é mais para aí. Uma boa perspectiva. Sim, eu sei como se toca e sou capaz de demonstrar e tal, mas não. E tem alguns aí, principalmente o acordeão, não é? Que aquelas duas mãos nem sempre estão bem alinhadas, não é? Mas sei como se toca, sei toda a teoria e sou capaz de tocar algumas musiquinhas. Mas claro que o instrumento que mais e que tem levado para a vida é a viola da terra. Sim. Embora a guitarra clássica tenha sido bastante importante na minha formação, porque foi o instrumento escolhido para fazer a licenciatura, mas eu confesso que fui para a guitarra clássica porque não existe viola da terra lá fora, porque se existisse viola da terra eu tinha feito uma licenciatura na viola da terra, não é? Mas como não existe, pronto, só existe o conservatório, são 5 graus, são 5 anos em viola da terra, e ficamos por aí. Sim. Depois é só o que se adquire posteriormente. Mas claro que até hoje é, né, a minha viola da terra que tem sido a minha companheira. Então conta-me, o que é que a viola da terra tem de tão distinto que te faz manter ali um amor para a vida? É várias razões e também por causa do percurso, não é? A gente tem claro que quando a gente começa com um instrumento e que vamos continuando, vamos aperfeiçoando, claro que vamos cada vez gostando e torna-se a nossa marca, o nosso instrumento predileto. Mas eu costumo dizer que a viola da terra, das grandes coisas que eu gosto da viola da terra é que ela nunca me limitou a nada. Seja a estilos musicais, seja a técnicas de execução, seja o que for. Eu nunca me senti limitado. Olha, não consigo fazer isto porque tenho uma viola da terra nas mãos. Não. Eu sempre, aliás, eu sempre privilegiei isso. E sempre tentei também demonstrar às pessoas o que a viola da terra é capaz exatamente, é capaz de fazer, seja em qual for o contexto musical. Porque muita gente, principalmente os terceirenses, açorianos, olham para a viola da terra como um instrumento tradicional que é usado na música tradicional, naquelas culturas tradicionais, seja grupos de folclore, que estamos habituados. Mas a viola da terra pode muito bem estar, por exemplo, sozinha em cima de um palco, digamos, um palco conceituado, um auditório, não é? Porque não? Uma viola sozinha, ou mesmo acompanhada por um violão, uma coisa que se calhar não ninguém pensaria
anos atrás, não é? Sim, sim, Porque a viola está no grupo folclórico. A viola é de lá, não é de mais sítio nenhum. Mas pode-se muito bem meter uma viola sozinha, principalmente ou com um violão a acompanhar, perfeitamente num palco, e não se vai tornar um concerto banal. Não se vai tornar uma coisa... Epá, pronto, vamos ouvir uma viola da terra. Sim. Não, vamos ouvir de facto um concerto que merece a atenção e como um outro concerto qualquer. Tens sido um exemplo também nesta divulgação das potencialidades que a nossa viola da terra pode trazer à nossa cultura. Posso dizer desde já que é um trabalho árduo. Sem dúvida. Nem sempre é fácil. Estamos a lidar com um instrumento que nem sempre tem respostas para tudo, não é? Que estamos a falar de um instrumento, se calhar arrisco-me a dizer secular, não é? E o facto de ser já muito para trás na história, por vezes não temos registros, não temos coisas que nos facilitem a conhecer o instrumento e pelo menos a perceber naquele tempo para que é que existia, como é que se tocava, não é? Claro que toda a bibliografia que nós temos e mesmo a discográfico também torna-se sempre muito recente, não é? É claro que temos de nos limitar a isso. Mas, claro que, como qualquer outro instrumento, eu acho que a viola da terra é um instrumento que está sempre em inovação. E a divulgação é um dos pontos cruciais para este instrumento e para que não entre em extinção. Exatamente. Que não entre em extinção. Neste momento estás em mestrado? Sim, estou a acabar a tese, falta-me defender a tese. E vais apresentar o quê? Precisamente da viola da terra. Lá está. Por acaso foi uma das perguntas que fiz lá à minha orientadora, porque eu não pensava que tinha de ser um tema que fosse referente principalmente à guitarra clássica, porque era o instrumento que estava a tirar o mestrado, mas depois de saber a notícia que podia fazer uma tese sobre qualquer coisa, pronto, estava resolvido, qualquer tema, com qualquer tema, então pronto, então vamos lá resolver alguns problemas que a viola da terra tenha. É um dos pontos cruciais da tese. A tese tem basicamente duas grandes partes, que a primeira parte é de facto a contextualização e o tentar resumir vários livros, tudo num sítio, não é? Num livro ou numa dissertação. E depois a segunda parte seria então alguns aspectos que eu tenho vindo a desenvolver e a achar como... Eu não queria dizer problemas, não é? Porque é uma palavra assim mais... Mas algumas coisas que se podiam melhorar, exatamente. Em termos técnicos ou mesmo de repertório. Enfim, e dar também alguns exemplos de algumas pessoas que já tenham vindo a desenvolver esse trabalho com a nossa viola da terra. Principalmente uma das minhas grandes referências, o Rafael Carvalho de São Miguel, tem sido uma pessoa bastante ativa nessa divulgação da viola da terra. E como eu costumo dizer, vou dar apenas uma continuidade a essas pessoas, não vou fazer nada de novo, vou apenas dar o meu parecer e tentar ajudar aos tocadores de viola da terra, aos construtores. Isso, que é um ponto também um pouco sensível, digamos assim. É um ponto muito sensível, a parte do luthier e dos construtores de viola da terra, sempre com a ideia de melhorar também a parte da construção, né? da parte, todas as partes técnicas que eu não tenho essa... Não tenho esse saber, mas que tenho pessoas que me vão ajudar nesse aspecto. Tu hoje és professor?
já estás a aplicar um pouco essa sim, tua vontade de ensinar e de partilhar estes conhecimentos. Sim, antes de ir para fora, para a licenciatura, já tinha começado a dar aulas. Ok. E por acaso tem tido sempre boa aceitação, até comigo próprio. Eu estava a pensar perante os alunos, não é? Uma aceitação, mas isto nem sequer faz sentido. Eu acho que é uma aceitação mesmo de mim como professor e nos resultados que eu tenho tido com os meus alunos. É claro que pronto, há alunos e alunos, não é? Como toda a gente, não é? Claro. Eu acho sempre piada de um professor meu que me dava as notas, não é? E que tinha sempre a parte do regular e a parte artística. Pronto, e a parte regular era sempre ali nos 10, nos 11, nos 12. E depois na parte artística, os 18, os 19. era bastante. Pronto, a balança nunca se equilibrava. Não. E claro que com qualquer aluno há sempre essa balança, claro, que pode nunca se equilibrar. Claro, mas aqueles bons alunos que eu tenho tido têm sido de facto é prazeroso sim. Ver uma pessoa, não é, que está a tocar e bem, devido a mim ou a... Também, exatamente, com a nossa ajuda, sim, não é? Sim. E é muito fácil eles terem uma ligação de empatia contigo, porque és muito jovem, és muito inspirador, o que é fundamental para uma aprendizagem assim nas crianças mais sim, mais lá está, é encontrar aquilo que elas realmente querem e tentar encontrar, lá está, como a gente falou há pouco, daquelas brincadeiras que se pode ir ir ao encontro do aluno, seja qual for a faixa etária. Claro, quando foste para a universidade, tu sentiste que este era um futuro garantido se regressando à Terra, ou achaste que é isso que eu quero fazer, mas e depois, como é que eu pago as contas? Eu antes mais ou menos, fiz, mas ficou logo resolvido em 5 minutos depois. Eu mesmo antes de ir sequer tirar uma licenciatura, ou mesmo antes de fazer provas ou de ter esse objetivo de ir para fora, o meu grande objetivo era voltar, nunca era ficar. Não, nunca fiz essa questão. Eu queria mesmo ficar na ilha. E eu apenas fui para fora porque não existia na ilha. Exato. Só mesmo por causa disso. E isso veio-se a intensificar quando lá estive, de facto. Pronto. Pronto, muita gente sabe que em Lisboa não tem nada a ver com a Terceira. Claro, seja, é uma grande cidade. Sim, é um stress enorme ali naquelas ruas. Mas claro que há muita coisa boa, não é? Com o facto certeza. de ter ido, vi orquestras que nunca iria ver aqui, músicos excelentes. Costumo dizer sempre que eu ia a um concerto, apetecia-me que aquilo fosse um objeto pequeno que desse para meter na mala, para trazer. Se desse para meter esta orquestra toda e trazer. É claro que nós não podemos trazer orquestras, mas podemos trazer o conhecimento, não é? E pronto, sempre tive essa ideia de voltar. Por isso nunca e há outra questão, tal como a Viola da Terra, a própria ilha também nunca foi limitadora, nunca me senti limitado. Eu acho que é claro que cada coisa tem o seu ponto de grandeza. Sim. Claro que em Lisboa é sempre de uma grandeza maior do que aqui. Mas se fosse para relacionar em termos de percentagens, se calhar a grandeza de Lisboa é a mesma que a grandeza que nós temos aqui, não é? Claro que comparando uma com a outra não faz sentido, não é? Mas se calhar comparando, por exemplo, ao número de pessoas, não é? É claro que nunca temos
um público tão vasto, não é? Exatamente, não temos um público de Lisboa, mas temos um público que relacionado com a ilha já é muito bom. Sim, sim. Por isso nunca me senti limitado e também nesse aspecto e também no aspecto de ter concertos e de ser contratado seja para o que for, ou composições ou para servir como músico. Enfim, esta diversidade também que te trouxe até hoje, não é? Que tu foste sempre empenhando o teu tempo e o teu talento em todas estas diferentes formas de estar na música, sem dúvida que te ajudaram também a sentir alguma segurança em termos de futuro. Okay, se não for uma coisa, há de ser outra. Sim. E aliás, uma das grandes provas foi logo as provas de licenciatura, que fiz duas, não é? Fiz de guitarra clássica e composição. Na ideia de, uma vai correr mal, de certeza. Por isso já tem a outra. Correram bem as duas. O problema foi esse. E depois o problema é que depois tive de escolher ou guitarra clássica ou composição. Não, ainda vou escolher, vou seguir as duas ao mesmo tempo, em simultâneo. Por isso... e depois eu sempre tive o grande objetivo, claro, que é o ser professor numa escola. Sim. Para me dar aquela a certeza, não é? Daquele emprego fixo. Mas depois tem tantas outras coisas que se vai fazendo. Não. Desde como maestro, como produtor, como músico mesmo, não é? E depois já tantas outras coisas que também gosto, teatro, cinema. Tanto na parte de quem vê, ou seja, dos atores, de quem não vê, seja nos bastidores, do fazer, aquelas coisas das câmaras e gosto muito de toda essa técnica, de microfones, câmaras, coisas, e gosto muito disto. E criaste um estúdio? Sim, tem sido também um dos grandes objetivos para mim. Muita gente diz, o teu hobby, isto não é um hobby. E eu costumo dizer que se fosse para tirar os cursos todos que eu queria ter, eu morria a estudar. Não é? É claro que eu quero morrer a estudar, mas não naquele estudar de tirar sempre cursos. Sim. Aí é claro que o estúdio tem sido uma coisa que tenho aprendido com a experiência do Henry Titativa, que tem sido se calhar das melhores escolas, não acha? Sim, sem dúvida. Tentativa e erro é dos melhores. É a melhor forma de aprender. Exato. Sem dúvida. Por isso o estúdio tem sido isso e tem apostado bastante, não só em mim. Aliás, o estúdio partiu foi nisso, gravações que fazia para mim. E depois lá na Escola Superior de Música de Lisboa, é que alguns colegas sabiam que eu gravava para mim, não podias gravar aí uma coisinha para mim. E depois é que percebi, e gravar os outros também é interessante. E então depois, quando cheguei, abri as portas de casa para quem quisesse lá ir gravar e pronto, o estúdio já conta com 4 CDs gravados, 2 meus, 2 de clientes e que mais estão para sair. Maravilha, lá está. És uma empreendedora além de talentoso. Sim. Sem dúvida. Esta questão da música também te traz para uma referência muito estrutural. Tu és muito terceirense. Muito. Em tudo o que faça. Até mesmo às vezes na música também sou assim e a parte, eu acho que eu junto sempre o terceirense com aquela parte do entertainer. Eu acho que um terceirense é um puro entertainer. Pronto, então juntando as duas, em qualquer situação sou terceirense. Lá está. Ainda há poucos dias coloquei no meu Facebook, partilhei um vídeo de uma gravação que fiz na Vitec, quando de uma cantoria que já não me recordo. Pronto, eu estava a tocar e de repente tirei do bolso. Eu vi, que maravilhoso. Tirei do bolso um relógio de bolso, daqueles antigos. Sim. E enquanto estava a tocar, via as horas e eu acho que está bom, vou acabar esta música e depois toquei com o relógio, enfim. Aplicaste o próprio relógio na composição,
Ficou uma coisa... E é essas brincadeiras que eu gosto também de definir como Mas uma isso marca também minha. é arriscar muito, não é? Tu és bastante aventureiro nesse aspecto, Sim, não é? sim, Gostas de sim, desafiar. mas nunca pensando no resultado, Sim, sim, se é mesmo bom o ou não. prazer de correr o risco. Se der bom, pronto, era aquilo que eu tinha em mente. Se não correr, eu terei outro truque na manga para dar a volta. Claro que Mas, em tudo o que eu faço, eu gosto sempre de colocar esse pontozinho que Para além faz da parte. música, o que é que te deixa assim mais confortável na vida? Para além da música, uma coisa que me deixa... É porque há coisas que eu gosto e que não tenho vindo a desenvolver, pronto. Mas principalmente o teatro e agora falando de coisas sem artes, não é? De estar com os amigos, também é importante. Tem sempre aquela parte da amizade que grande parte dela também aconteceu devido à música, não é? Claro. Pronto, claro que a música é sempre impossível de... Exato. É mais fácil. Exato. Mas gosto muito de estar com os amigos, de passear. Gosto de tirar fotografias. Gosto de tirar. Gosto de gravar também, em termos de imagem, câmaras. Eu volto sempre ao mesmo ponto, não é? Mas gosto muito de estar, às vezes, agora falando numa parte mais pessoal, gosto de estar sempre entretido com aquelas coisinhas que não têm uma data, não é? Que não seja uma contratação ou alguém uma que me... obrigação. Exatamente. Entrar umas fotografias, gravar para ter em casa, enfim, essas coisas. És um miúdo, permite-me, apaixonado também. Já sei que tens uma história de amor muito bonita. Exatamente. Muito bem. Sim, também é uma história que é bom por causa do facto de ter acompanhado já antes de tudo. Antes dessa do querer ir para fora, não é? Por isso já vamos fazer 8 anos, não é? Por isso Então vão crescerem juntos, não é? Era aí que queria chegar, exatamente. Eu vivenciei toda a parte, todos os objetivos dela, ela acompanhou os meus. E é claro que é sempre difícil, não é? Claro. Não é fácil. Não é fácil estar 5 anos lá fora e continuar a gerir tudo. Todas as emoções. Exatamente. Claro que sim. Mas que a gente sempre teve aquele objetivo que se concretizou, que foi um dia isto vai-se acabar. Um dia esta coisa de estar aí e estar aqui vai-se acabar e pronto, vamos para aí. E pronto, e chegou. É manter o foco no essencial. No fundo é o amor, é tudo o que nos alimenta, não é? É o nosso alimento principal. Que bonito. Apesar de serem muito jovens, já terem esta noção da dimensão que o amor pode trazer às nossas vidas. Sim. Há algum ídolo assim que te tenha marcado? Eu nunca, ou seja, nunca tive fui tendo vários durante a minha caminhada. E também, se calhar, um pouco naquilo que estou a fazer de momento, não é? Eu estou a fazer uma coisa, pronto, vou pesquisar o que é que existe e, gostei muito, pronto, estou ali com aquele ídolo. E depois vou para uma coisa completamente diferente e, gosto também muito deste, e depois, eu principalmente na música, não é? Que convém a gente ouvir bastante a música, convém ouvir bastante a música. Claro que vai tendo alguns ídolos, ou consoante o estilo, ou consoante a época, não é? Mas em termos musicais, ídolos, tenho tido na música comercial, António Zambujo, Miguel Araújo, principalmente esses dois. Tem sido bastante uma referência. Uma referência na parte da composição mais erudita, mais clássica. Há uma situação que
achei engraçado, mas que um dos meus ídolos e que por sorte foi meu professor, é sempre o Antero. O Antero Ávila, que eu acho, eu até achei uma coisa muito interessante e engraçada, que depois de pensar naquela ação é que, se calhar realmente, eu quando fiz provas para composição na Escola Superior de Música de Lisboa, eram sete compositores à minha frente a fazerem perguntas. E uma das perguntas foi realmente aquela que me acabou de fazer, que foi qual era o compositor que, da atualidade, não é? Tinha sido da atualidade, que gostava mais. Ainda tive as medidas. Um dos compositores que mais gosto é de facto do Antero Ávila. Todos eles conheciam, tinham sido professores dele ou colegas. E pronto, e depois contei esta pequena história ao Antero e depois, se calhar podias ter dito outro, não sei, como é aquela... É muito humilde também. É o facto de se calhar ser próximo, não é? Como foi o meu professor, se calhar podias ter dito uma coisa mais assim, que se calhar como qualquer outro diria, não é? Um compositor que seja assim, não, eu gosto muito do Antero Ávila. Fizeste bem, ele é realmente um gênio. Ele consegue sempre emocionar o público com a sua grandeza, a sua sabedoria, sim. Não é? Para mim sempre foi um grande exemplo. Exatamente. Um grande exemplo. Exatamente. Não só como referência. Como professor, como compositor, mas como pessoa. É verdade. É uma referência. Eu agora ia-te fazer imensas perguntas sobre... Pois, e eu responderia. Mas, eu sei, mas olhei para ali e até já, pronto, o tempo. Esquecemos do tempo, não é? Mas vamos então aqui para terminar. Deus existe para ti? Sim, sempre existiu. Conta-me, são amigos? Tens assim uma relação próxima com ele? Conversam muito? Sou católico, praticante, uma coisa que não acho muito... Pronto, isso dava pano para mangas, não era? O católico praticante, não é? O que é isso de praticante? Pois, católico, na sua palavra, é uma pessoa que pratica, não é? Ou seja, um católico não praticante está a ser, está ali, não sabe o que é que está. Mas sou praticante e pronto, tenho os grupos corais, não é? Há sempre a música, não é? Mas que nem é por estar no grupo. Claro. Mas cantar ou tocar também é exatamente, não é? Costuma-se dizer que cantar é rezar duas vezes. É verdade. E eu sempre tive Deus perante a minha vida e sempre acreditei, principalmente numa determinada fase da minha vida, quando tinha 8 anos, adoentei, tive um linfoma de Hodgkin, um cancro. E foi sempre uma coisa que me acompanhou durante toda a vida. Acreditaste sempre que ele estaria ao Sim. E até há coisas coisas do dia a dia que acontecem e que, se eu estivesse ali naquele exato momento, tinha acontecido isto. O que é que se passou para ainda estar ali? Enfim, há perguntas que eu simplesmente não respondo e deixo isto. Olha, então foi. O amor não é lógico, não é? E ele é amor. Portanto, há coisas que é melhor não perguntar. Exato. É melhor tentar compreender com os nossos sentidos e a nossa divindade, que também está em nós, não é assim? Exato. Quando ouves a palavra Açores, o que é que tu sentes? Um enorme orgulho. Não há muito a dizer, há simplesmente o sentir, e às vezes há coisas que a gente sentimos que é impossível de colocar em palavras. Verdade. Mas lá está, por exemplo, o facto de ter estado em Lisboa nunca me envergonhou de ser açoriano. Aliás, eles brincavam comigo, eu brincava com eles desse facto. E os Açores têm sido bastante um orgulho, e basta estarmos atentos para perceber o que é que os Açores estão a fazer a nível seja nacional ou internacional. Sim, não é? Sim, somos europeus também, estamos presentes em todo o mundo. Há muita coisa que está a acontecer como o ponto inicial nos Açores, não é? Seja artísticos, seja pessoas que
seja artístico e não artístico, pessoa, até históricos e culturais. sim, exatamente. Por exemplo, a história da nossa ilha ou de todo o arquipélago, onde nasceram tantos poetas, Exato. tantos artistas, tantas pessoas que marcaram o mundo. Sim, sim, que apesar de e continuam a marcar. Podem emigrar, mas não deixam de Lá está, fazem a diferença onde estão. Exato, o facto de emigrar não quer dizer que não é porque teve de ser, sim, não é? Sim. E que nunca deixam de orgulhar os Açores. São verdade. açorianos e o facto de serem alguns deles os melhores nacionais, internacionais ou do mundo, não é? Isso orgulha muito, claro. É o facto de dizer fulano, sabes quem é? Claro, é o melhor do mundo. Pois, é açoriano. Exatamente. É isso. Um músico escolhe músicas para ouvir? Isso é uma pergunta. Disse agora para me dizeres que música te apetece ouvir ou aquela que tu gostas de ouvir nos momentos em que queres descontrair, o que é que tu me dirias? Sim, eu gosto bastante de... Eu às vezes não, para ser sincero, se calhar é uma lacuna, mas eu não sou muito de diversificar. Okay. Gosto de ouvir aquilo que eu gosto. És realmente. Fiel aos teus gostos. Exatamente. E não me importa de ouvir o mesmo disco várias vezes. Sim. Vou ouvir aquilo que gosto. É claro que muitas vezes eu estou constantemente a ouvir os trabalhos que faço, mas não só... Também por gostar, não é? Claro. Mas quanto mais souve, mais problemas vamos encontrando e para limar arestas. Mas mesmo assim, depois do CD estar feito e lançado, continuo a ouvir aquilo. E depois, claro que por exemplo, gosto muito não sei se pode dizer assim, no caso, Spotify, não é? Mas enfim, gosto muito de estar ali à procura de coisas. As próprias rádios também eu detesto uma coisa, que é quando nós ouvimos uma música e depois não dizem qual é. Ainda bem que me disse. Porque a gente estamos a ouvir aquela música, gosto muito, quero saber qual é, que é para depois ouvir, e depois ficou assim, ou temos a tal aplicação de ouvir e saber. E é claro que eu gosto muito de principalmente de descobrir coisas novas e depois ser fiel aos meus gostos. Seja coisas culturais. Eu gosto muito de ouvir, por exemplo, CDs de grupos de folclore, coisas de recolhas, também gosto, acho muito interessante. Às vezes nem sequer é música, às vezes é simplesmente pessoas a falar de como é que era no seu tempo e tal. Gosto muito de ouvir essas coisas. Sim. E depois ouvir também os gostos nacionais, não é? Como já tinha dito, Miguel Araújo, António Zambujo, artistas de momento que Anakin, gosto muito de Anakin. Aliás, tive coisas interessantes. O próprio Zé Rebola, que é o cabeça ali de Anakin, que é o vocalista, foi sempre uma pessoa que eu sei as músicas todas deles e gosto muito da sua maneira de compor, até que já tinha tentado no Facebook enviar algumas coisas que tocava dele, sem sucesso, não é? É claro que às vezes são pessoas de outra... Até o momento de receber uma chamada, assim, o Zé Rebola, isto é verídico. É o Zé Rebola, eu gostava muito de fazer uma coisa contigo. E pronto, pediu logo desculpa, tu enviaste-me aquilo já há 6 anos atrás, gostei muito. Ainda não tive tempo de desculpa lá, mas gostei muito. E pronto, são essas coisinhas. Isto também aconteceu com o João da Ilha, não é? Sim. Que é uma pessoa com mais gente, mas que também eu colocaria nos tops, não é? Tem uma novela, estive numa novela, na música, tem os videoclipes e tal, a gente pensa lá, uma pessoa famosa e tal, até ao momento, sim, é o João da Ilha, eu queria trabalhar contigo. Pronto, são essas coisas, isso para mim vale imenso, vale imenso. E com esta conversa, que música então é que vamos ouvir agora? Agora... Nós vamos ouvir... boa pergunta. Nós vamos ouvir uma coisa que eu tenho ouvido muito, que é Terceirense, ok? Agora, não me recordo muito bem do nome da faixa,
mas posso dizer qual é o autor, não é? A música acho que se chama Andanças do Mar, ok? E é de um cantor que fez grande parte da sua formação aqui no Conservatório de Angra, depois residiu-se no continente, que é o meu amigo Emiliano Toste, ok? Muito bem. Eu acho que não queria não queria estar aqui a mentir, mas acho que é Andanças do Mar de Emiliano Toste, sim. E sei que vão gostar. Então, vai ser o nosso convidado para encerrarmos esta conversa, mas antes deixamos aqui um endereço das tuas redes sociais, por onde é que tu andas, onde é que nós te encontramos e onde é que podemos ouvir a tua música. Basta procurar. Eu até às vezes procuro-me a mim próprio para ver o que é que existe. É verdade. Acho que toda a gente já se procurou. Às vezes pode ter saído num jornal que nunca tinha visto, ou uma coisa. É verdade, não, isto às vezes acontece. Claro, sim, claro. Não, mas podem ir ao Facebook, Ivandro Menezes, ou então a página que é sempre o mais certa página do estúdio, é M Estúdio Musical, Ivandro Menezes. Podem me encontrar no YouTube e podem me encontrar na minha residência também. É só basta contactarem que a gente podemos, seja para mostrar ou trabalhos ou lá como o estúdio funciona. Ou então estava-me aqui a esquecer, demasiadas coisas. www.ivandromenezes.com. Pronto, é muito mais lá está. Direto ou direto, exato. evandromenezes.com, tão simples quanto isso. Ivandro Menezes, foi um prazer enorme. És uma inspiração e um orgulho para a minha geração, olharmos para a frente e vermos jovens tão apaixonados, tão dedicados e tão fiéis a si próprios e às suas crenças. Muito obrigada. Eu é que agradeço.